Olá, meus amigos, chegamos à sétima aula de O Trívio. Hoje vamos falar das 10 categorias do ser de Aristóteles. Então vamos ler na página 49 para estar desenvolvendo esse pensamento. As 10 categorias do ser de Aristóteles. Uma vez que o intelecto humano cria símbolos a partir da realidade, esses símbolos ou palavras podem ser manipulados e catalogados de modo a incrementar nosso entendimento da realidade. As 10 categorias do ser, de Aristóteles, classificam palavras em relação ao nosso conhecimento do ser. Então, essas 10 categorias é para classificar o nosso entendimento, o nosso conhecimento de tudo aquilo que existe. O Aristóteles partia da ideia que tudo ou quase tudo é explicado dentro de uma pequena possibilidade de ideias, ou seja, uma pequena fração de possibilidades para explicar tudo que existe. E aí ele cria as 10 categorias, a saber, substância, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, quando, onde, postura ou situação, estado ou hábito. Pois bem, o Aristóteles ele era discípulo de Platão. Platão acreditava na hierarquia das coisas, na hierarquia dos mundos, ou seja, o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal, que seria o mundo das ideias, e este mundo real que vivemos. Platão entendia que esse mundo era imperfeito, era a sombra deste mundo ideal, que seria o mundo verdadeiro. Por exemplo, ele entendia que o branco, por exemplo, para dar um exemplo, o branco verdadeiro seria neste mundo ideal. E aqui vamos ter o quê? Imperfeições deste branco verdadeiro, ou seja, branco gelo, branco neve, tudo imperfeito, tudo sombra daquilo que verdadeiramente existe neste mundo ideal. Pois bem, o Aristóteles vai na contramão disso. A gente tem que tomar cuidado para não colocar o Aristóteles assim, no entendimento que ele superou Platão. Claro que ele superou Platão em diversos pontos de vista, em diversas colocações, em diversas observações, mas não que a obra de Aristóteles elimina a obra de Platão. Por quê? Podemos observar que o próprio Jesus Cristo falou que aqueles que crescem nele, obras maiores faria, porque ele iria para o Pai. Ou seja, Aristóteles tinha um gênio particular no qual possibilitou ele fazer, vamos dizer assim, uma obra além da de Platão no sentido de chegar mais próximo daquilo que muitos entendem ser a filosofia primeira, a filosofia por excelência na qual tudo se baseia, na qual tudo deve ser observado, ou seja, o exemplo, o modelo perfeito, mais ou menos por aí. Então, para tratar das categorias de Aristóteles, a gente chega agora na página 50. Tem ali a substância, vamos dar, por exemplo, o homem. Existe o homem. Dá exemplo de João. João é um homem, ou seja, é a substância, é a essência. Substância é o que existe em si mesmo, por exemplo, o homem. No caso aqui, a gente dá o exemplo de João. Quantidade, ou seja, tem uma substância e ela vai ter uma quantidade. A quantidade, apenas um João. Então, também a gente observa que, dentro dessa perspectiva aristotélica, ele entende que o ser é aquilo que existe por si mesmo, mas que depende dessas categorias, dessas características para existir. A exceção, é bem verdade, de Deus. Deus é aquele que existe por si só e não depende de nada. Dentro da ideia da causa que o Aristóteles desenvolve, ele entende que ele chama Deus de primeiro motor imóvel, é a ideia de Deus de Aristóteles. Primeiro, que é a origem de tudo, o motor, que é a força motriz, a força que move, e o imóvel que ninguém consegue mover e que move tudo, que organiza tudo. Então, a gente entende isso aí que é a substância, essa é a substância. A quantidade eu já falei que é no caso do exemplo de João. A qualidade, ou seja, João, inteligente, João é amigo. Aí ele chega na questão da relação, ou seja, João é a substância, quantidade qualidade, inteligência, a relação, amigo. Aí também vai ter a ação. João, ele dialoga, ele conversa. A paixão, que é a sexta categoria. Paixão no sentido aqui de sofrer, algo passional, sofrer ação. João, ele é atropelado, ele é preso, ele foi entrevistado. Então essa é a ideia de paixão. 7. Quando? A ideia da temporalidade.
Quando um evento aconteceu na vida do João? Ontem, hoje, vai acontecer amanhã. Então, sétima, quando? Oitavo, onde? Onde João mora? Ele mora em São Paulo, ele mora no Recife, em Tóquio, em Nova York. Então, tudo é para responder certas perguntas. Quem é João? João é o professor. Quantos João, Pedro existe na escola tal? Entendeu? 9. Então, onde João se localiza. O 9 aqui agora é a postura. Postura, exemplo, João é ereto, é um homem que anda sobre duas pernas. E a 10ª categoria é de estado. Ou seja, o estado, a gente pode entender aqui dentro dessa perspectiva, é a situação ou condição que distingue o João, que é o indivíduo, de outro ser. Ou seja, ele veste roupas, vamos dizer assim, ele faz parte do exército, ele veste roupas militares, ele é um advogado, ele anda de terno e gravata. Mais ou menos seguindo essa linha de raciocínio. Então, resumindo, as 10 categorias são substâncias, qualidade, quantidade, ação, paixão, quando, onde, postura ou situação, estado ou hábito. Por que é interessante a gente entender esse pensamento aristotélico das 10 categorias? Para que a gente não incorra em vícios. Por exemplo, quando alguém diz, por exemplo, assim, vamos combater a corrupção, vamos combater a criminalidade, temos que condenar o pecado. Agora, como isso é possível dentro desse pensamento das 10 categorias de Aristóteles? É possível combater a corrupção de fato? Não, tem que se combater o corrupto. A corrupção ela não existe por si só. Ela está alojada, ela está atrelada a alguém. Ou seja, tem um político corrupto. É ele que tem que ser combatido. A criminalidade. Ou seja, onde é que está a criminalidade para eu combater ela? Faz sentido para você? Então, existe um criminoso. Esse é que tem que ser combatido. É esse que tem que ser tratado. O pecador. Jesus, ele condenava comportamento. Ele condenava o ser que praticava determinado comportamento. Você tem que mudar, você tem que se arrepender, você tem que agir de forma diferente. Ele dizia que toda maldade nascia no coração do homem. Então, quando a gente vai estudar filosofia, teologia, você entende que tudo gira, ou quase tudo gira, para responder à questão da substância, à questão da origem das coisas, quando tudo começou, da onde partiu, o cenário envolvido, aonde esse ser estava inserido. Ou seja, aquela famosa pergunta, quem criou Deus? Porque as pessoas querem uma origem, as pessoas querem uma resposta para a criação de um fato, para a criação de um conceito. Então, dentro dessa ideia aristotélica, tudo tem que ser definido dentro de pequenas possibilidades. Tudo ou quase tudo é dentro dessas pequenas possibilidades. A gente chega no acidente. Ou seja, o acidente é aquilo que está atrelado ao ser, é uma atribuição do ser, como aqui foi colocado. O João, ele é alto, o João, ele é baixo. Isso é um acidente. Um acidente, ele não existe por si só. O exemplo, o verde. O verde existe por si só? Alguns podem dizer que sim, mas assim, o verde, ele está para caracterizar, para definir algo. Uma camisa verde, um carro verde, uma casa verde, isso é o acidente. Ou seja, o ser, ele pode, para alguns, existe por si só. Então, Deus é o único ser que há um certo consenso que existe por si só. Os demais vão necessitar de outros acidentes. Dentro do pensamento aristotélico, vai precisar dessas categorias, dessas 9 categorias adicionais ao ser, para poder existir. Ele não tem força para existir por si só. A saber, exemplo de Deus, que é o único exemplo que podemos dizer assim que existe por si só. Mas os demais precisam ter acidentes atrelados a si para poder existir. Então, quando você vai analisar friamente essas ideias, você foge dos vícios. Como eu falei, o pecado, a corrupção, a criminalidade. Aí você de repente pensa assim, mas isso é uma força de expressão, isso é uma maneira de eu falar, de eu me expressar. Eu entendo que eu tenho que combater o criminoso, eu entendo que eu tenho que combater a corrupção. Mas se você ficar repetindo algo por muito tempo, você vai chegar um momento que vai acreditar que aquilo é verdade.
Se você foi assaltado, você vai ficar com raiva do sistema de criminalidade ou do criminoso? Pense comigo. Se alguém cometeu um ato contra você, ele defraudou você de alguma forma, corrompeu a amizade, você vai ficar a atrelar isso ao pecado? Ou você vai condenar o sujeito? Você pode sim perdoar, mas tem que entender que as coisas, elas não existem por si só. Elas existem atrelado ao ser. Os acidentes, eles precisam de um ser para poder coexistir. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que tratar. Então, definimos hoje a questão da substância, as categorias de Aristóteles, a quantidade, a qualidade, a relação, ação, paixão, quando, onde, postura e estado. Então, esse é o pensamento aristotélico relacionado à categoria ou às categorias do ser. Nos vemos na próxima aula.